O Senhor nos dá, neste momento, o texto de Gênesis 19, e quero chamar a atenção para o seguinte: a parte mais importante do culto. Eu sei que há muita gente que gosta mais do louvor, outros gostam mais dos solistas, outros gostam mais da música, outros gostam mais do pregador, da pregação e etc. Mas Deus gosta mais da leitura de sua palavra. Ele é quem está nos falando quando a sua palavra é lida. Se você quiser saber qual é o ponto mais importante do culto, eu lhe digo, é a leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Porque é Deus falando conosco. E o pastor Glênio vai ler Gênesis 19, de 1 até o 29. Vamos ouvir. Vamos ficar em pé para ouvirmos essa leitura. O profeta e sacerdote Esdras ficou com o povo o dia inteiro em pé, lendo a Bíblia, e debaixo de chuva. Aqui está bem mais confortável. À tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Trazei-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta.
disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse aos seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus olhos, aos olhos dos seus genros, como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Do Senhor desceu o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Dizemos, Pai Santo, amém, para a tua palavra, para ti, para teu Filho Jesus e para o teu Espírito. E agora, Senhor, que este ministério do Espírito Santo, executando esta palavra em todos nós, seja consumado, em nome de Jesus. Amém. Na Campina, havia pelo menos 5 cidades grandes.
De certo, o Mar Morto era bem pequenino, porque depois da subversão dessas cidades, o Mar Morto se estendeu e cobriu todos aqueles escombros. Eram as cidades de Sodoma, a cidade de Gomorra, a cidade de Admar, Zeboim e Belá. Parece-nos que Zoar também ia entrar no caso. Mas como Ló foi se refugiar lá, então Zoar foi poupada. A palavra Sodoma significa corrupção, depravação, perversidade. E a palavra Gomorra significa acúmulo, significa medida cheia, significa Deus dizendo: não suporto mais, não darei mais oportunidade a você. Gomorra. E temos a observar ainda hoje um ponto importante, porque estamos introduzindo este estudo da palavra e tenho que destacar isto, que a palavra só tem valor a pessoas que temem a Deus. É verdade que temos que anunciá-la a todos, mas o seu proveito está com aqueles que temem a Deus. Nós temos no livro de Atos uma declaração no capítulo 13, verso 26, onde vemos aqui que esta palavra encontra eco nos corações que temem, e nos indiferentes ela não vibra. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é também enviada a palavra desta salvação. Até parece que o apóstolo Paulo fazia questão de chamar a atenção para a palavra que ele pregava, daquelas pessoas que temem a Deus, que tremem de sua palavra, que olham um Deus de amor que suporta até quando as medidas ímpias do perverso se enchem e transbordam. Então as consequências disto se transformam em ira, mas as pessoas estão vendo, porém isto não lhes abala. Chegam até as bordas do inferno, vendo as multidões que para ali se despejam inexoravelmente. No entanto, eles também não se preocupam. Chegam ali e têm a mesma consequência, como se fossem umas peças irracionais. Nós estamos aqui diante da destruição destas cidades ali no Vale e Campinas do Sodoma e Gomorra. Agora, vimos que a palavra Sodoma tornou-se a base desse termo que nós adotamos aí como sodomismo, sodomita. Quando os dois anjos chegaram em casa de Ló, Ló imediatamente tratou de hospedá-los
com aquele carinho hospitaleiro de um justo. E os anjos entraram para dentro de sua casa. E quando foi a noitinha, o povo daquelas duas cidades, principalmente Sodoma e Gomorra, se juntou à frente da casa de Ló, exigindo que lhes fossem entregues os 2 homens que entraram em sua casa, fossem eles quem fossem, porque eles disseram: queremos ter com eles relações sexuais. Esta palavra, queremos conhecê-los, queremos experimentar mais estes. Eu não sei se vocês sabiam que o caminho do sexo tem essa tendência. Já sabia? O indivíduo depravado em sexo, ele quer mais um, mais uma, mais um, e assim. Às vezes ele tem uma esposa maravilhosa, a esposa mais bonita da cidade, mas ele se engraça lá com qualquer toco mal queimado e vai para frente. Ele quer mais um. Depois se deprava tanto que até os animais lhe servem. A Bíblia procura combater isto. Deus pondo leis aí, mostrando. É a ideia de mais um, ou de mais uma. E eles então chegaram lá à porta da casa de Ló, de Ló, e nós queremos conhecer mais esses. Sodomismo saiu daí. É o machão que quer fazer sempre dos outros a sua fêmea. Lá do outro lado são os efeminados, que querem procurar os seus machões. Mas aqui nesse caso, eles quiseram impor esta relação sexual ilícita com anjos. O Ló procurou medidas para defender os anjos que estavam em sua casa. E ofereceu ali um sacrifício tremendo. Disse: já que vocês querem sexo, eu vos entrego as minhas 2 filhas, são virgens. Façam dela o que quiserem. Mas eles não queriam aquilo. Os homossexuais não gostam de mulheres, assim como as lésbicas não gostam de homens. Estão atrás do seu próprio ramo e não querem se perturbar. Quando resolveram agredir o Ló, os anjos o defenderam, recolhendo, etc. Agora aí temos o desenrolar do plano de Deus com relação à palavra Gomorra, que quer dizer medida cheia. Não dá para suportar mais, não dá para ir mais além. Eu acho que a Bíblia está dizendo tudo certo aqui quando declara que cada pessoa tem uma medida a encher aos olhos de Deus, medida de maldades. Cada povo, igualmente. No capítulo 15 de Gênesis, o versículo 16, aí Deus está dizendo a Abraão: vamos ter que esperar, Abraão. A coisa não pode ser já, porque eu tenho compromisso com as medidas dos povos e das pessoas.
na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Ainda não está cheia. Estou me lembrando quando Jesus gritou lá no templo, diante dos fariseus e hipócritas, dizendo: enchei, pois, a medida dos vossos pais. Porque são povos que vão acumulando pecados e vão trazendo cada vez mais o aumento destas medidas, até que não suportem mais. E Deus, por sua vez, tem que manter um período de graça, um período de amor, um período de tolerância, até quando estas medidas transbordem. Porque o plano do amor de Deus não é a abertura de uma clemência criminosa, sem fim. Façam o que fizerem, eu perdoarei tudo. Esse Deus não existe com este gesto. Ele tem a sua medida. Agora, voltando um pouquinho para o cinismo dessas torpezas, em que os indivíduos oficializam cultos prestados a estas práticas depravadas, práticas corruptas, práticas imorais. Cultos. No hebraico esta palavra é Kadesh. Kadesh. Você é israelita? Não, eu sou Kadesh. Faço parte dos cultos imorais. Esses dias eu ouvi um amado irmão contando-me que em Los Angeles existe agora um grande clube de homossexuais. Grande clube. E citando várias pessoas que frequentam lá, eu fiquei assustado, pensando, que coisa tremenda. São sócios internacionais que comparecem lá naquela festa de imoralidade. Mas aqui na palavra de Deus, esta palavra Kadesh, que representa culto imoral, e que é claro que é culto pagão, se acha condenado. Interessante que eu lendo um artigo sobre esse assunto, disse lá o comentador: e a lei de Moisés condena isso. Eu achei um erro grave. Não é a lei de Moisés. Moisés nunca inventou lei. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 23, verso 17, e você vai ver que não é Moisés que inventou esta lei. Nós temos que tomar cuidado com a procedência. Eu já citei 23, 17 de Deuteronômio. Não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça. E cadê os sodomitas? Aparecem ainda em Oséias capítulo 4, verso 14. Quando nos lembramos de Gênesis 19, 5, que eles haviam procurado invadir a casa de Ló com a finalidade desta prática torpe. Oséias 4:14. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos, com as suas prostitutas, se desviam e com as suas meretrizes sacrificam. O povo que não tem entendimento será transtornado. É verdade. É verdade. Temos agora
o povo de Israel sofrendo essas invasões. Constantemente, este povo depravado vinha procurando instituir até mesmo, chamamos o culto de Kadesh no meio deles. E aparece aqui no capítulo 14 de 1 Reis, verso 24. E havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Vimos aqui o combate dado a estes adversários. Achou o texto? É a questão de versão. Voltemos lá. Havia também prostitutos cultuais na terra. Prostitutos. Prostituto. Está bem. A palavra em si já denuncia tudo. E eu quero voltar para o texto de capítulo 23 de Deuteronômio, verso 17, que a minha versão está constando o seguinte: não haverá rameira dentre os filhos de Israel, nem haverá sodomitas dentre os filhos de Israel. A minha versão diz, nem haverá sodomita. Isto aqui é lei de Deus. É Deus regimentando a conduta do seu povo. Isto aqui é para não ser tolerado. Então, por isto mesmo, vimos esses reis cuidando em banir esse tipo de gente do seu meio. Uma espécie de saneamento. 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Continua esta questão. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Foram banidos. Eu acho que ainda hoje, no meio dos israelenses, o homossexualismo é considerado um crime intolerável. E agora, volto a sua atenção somente para um ponto. Porventura, uma pessoa que considera um pecado deleitável, gostoso, querido, desejado, ambicionado, muitas vezes a caro custo, esta pessoa pretende mesmo se arrepender disso? Estou levantando a pergunta, faça favor de pensar. Pretende mesmo se arrepender disso? Eu já encontrei muita gente dessa chorando, mas parece que não está chorando pelo fato de estarem arrependidos de seus atos. Estavam chorando pelo fato de acharem contestação aos seus atos, por acharem que Deus os detesta. E daí nós entendemos esta palavra impenitência. Impenitência. E nós entendemos na palavra de Deus que existe uma salvação, e esta palavra de Deus fala francamente desta salvação, salvação total, salvação completa, salvação perfeita, salvação eterna, mas para quem se arrepende. Porque se não houver arrependimento, não é possível que alguém se salve. E agora esses impenitentes, para onde vão? Não estava no meu plano, mas eu estou me lembrando de um homossexual, moço,
moço com seus 30 e poucos anos, foi a um culto. E chegou lá nesse sistema de culto, quem quer Jesus levanta a mão. Ele achou aquilo interessante. E levantou a mão. E foi imediatamente acolhido, porque aí é preciso uma série de táticas para persuasão ao chamado decidido. Então vem imediatamente aqueles tratos, aqueles carinhos, e o homossexual gosta disso, né? Não das mulheres, mas dos homens que cheguem para ele. Isso é muito agradável. E ele saiu dali deslumbrante, feliz. E logo em seguida ele telefonou para o pastor da igreja, dizendo: eu, felizmente, agora encontrei o meu caminho, encontrei o meu lugar, eu estou mesmo dentro da luz que eu desejava, agora estou feliz. Ô pastor, eu poderia convidar um grupo de jovens da igreja para um banquete na minha casa? Oh, mas como não? Qual é o pastor que não gosta de banquete? Eu vou lá. Não, é só para vir a mocidade. A mocidade. Pois não. Olha, pastor, não deixe de mandar o regente do coro também, aquele moço. Ah, como não? Então preparou-se tudo e mandou-se esta mocidade para lá. Tudo ficou preparado, uma mesa bonita, uma mesa a capricho. Custou um sacrifício. E os lugares nominais, não é? E agora o regente do coro tinha que sentar bem ao ladinho dele. Era o alvo total. Era o Cristo que ele pretendia ali dentro daquela igreja. E foi naquele banquete mesmo que ele se decepcionou, porque o regente do coro logo entendeu tudo aquilo e deixou todo mundo alerta, dizendo: aqui não há nada de sério, vamos sumir. E o certo é que não há arrependimento. Eu sei que muitas pessoas me fazem uma pergunta errada, a pergunta é errada. Então Deus não pode salvar? Quem disse que Deus não pode salvar? Pode, mas Deus não pode salvar a uma pessoa que não se arrepende, porque isto é a lei do Evangelho. Ele não pode ir em contra ao seu próprio Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. É dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É preciso arrepender para crer. E essa palavra arrepender não é apenas: ai, eu estou sentido daquilo que eu já fiz. Não é isto que é arrepender. A palavra arrepender é uma mudança de mente. A palavra arrepender é uma mudança de tudo dentro do indivíduo, ao ponto dele se tornar terminantemente contra tudo aquilo que amava e que desejava e que queria. Porque mudando-se a mente, muda-se tudo na pessoa. Eu ainda hoje comentava isto com um irmão. Um dia Spurgeon me deu um toque profundo na minha alma, quando ele falou é preciso que o pecador, para se salvar, chegue a um arrependimento profundo. Aquela palavra profundo foi muito profunda para mim. Entendi bem o que ele queria dizer, porque nós podemos adotar uma carinha de arrependimento, uma fantasia de arrependimento, um gesto de arrependimento, mas não é profundo. E Deus conhece as nossas profundezas. Se conhece as nossas profundezas, também conhece as nossas periferias. Ele sabe até onde estamos indo. Mas agora eu queria a sua atenção para um outro ponto. Isto é com os homossexuais, né? Não, senhores. Não, senhores. Quando eu estava orando por esta mensagem, eu disse: Deus, eu quero falar do homossexual com misericórdia.
não com escárnio. Se eu não tenho isso, nunca tive isso, devo ter misericórdia daqueles que caíram nesta infelicidade. Para lembrar que os impenitentes não são só os homossexuais, nem as lésbicas. Os impenitentes são aqueles todos que se endurecem nos seus pecados. Querem entrar numa salvação sem levarem o incômodo do arrependimento. Por isso mesmo já se adota hoje uma onda assustadora de ministros que pregam salvação com pecado, porque não precisa de arrependimento. Esse arrependimento incomoda. Por isso entende-se hoje que se é salvo e se vive no pecado, se é regenerado e que se vive no pecado, porque não houve arrependimento nenhum. Este arranjo é diabólico. Este arranjo é uma mercadejação da palavra, que, por certo, deverá estar enchendo medida de Deus também. Mas vamos olhar para a Bíblia a essa altura, tratando desse assunto. Em Isaías 1, 9 e 10, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Mas esse povo de Gomorra e de Sodoma é o povo de Israel. Ele aqui não está falando ao povo de Sodoma, porque já faziam muitos séculos que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Mas ele agora está chamando de povo de Sodoma. Dizem que Charles Finney chegou uma vez para pregar num bairro, e ele pegou e abriu esse texto falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele pregou sobre o juízo de Deus em cima dos impenitentes, em cima dos pecadores que não se arrependem. Diz que a multidão caiu em pranto, desesperada, chorando. Depois de grande cuidado que ele teve com aquele povo, ele saiu e alguém lhe deu a seguinte informação: o senhor sabia que esse lugar aqui, esse bairro se chama Sodoma? Ele disse: eu não sabia, pois o senhor deu em cima. O nome é Sodoma. Disse: mas graças a Deus que dessa Sodoma ainda saíram alguns, porque essa Sodoma e essa Gomorra, daí não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Nesse mesmo texto de Isaías 1, os versículos... Não. Vamos correr. Vamos correr para Isaías 13, 19. Isaías 13, 19. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Eu queria que o irmão verificasse que se trata também de outros povos, outras capitais, outras nações, onde Deus está pondo a mesma rasoura, dizendo: não é só Sodoma e Gomorra. Aqueles lugares lá são horríveis, e vocês não são melhores. Este é o ponto que nós estamos procurando realçar. Realçar para que cada pessoa entenda isto. Estamos vivendo a mesma época de Sodoma e de Gomorra e das cidades circunvizinhas ali. E que sem essa penitência, sem esse arrependimento, não haverá salvação. E o povo precisa voltar, como Nínive, para um arrependimento sincero, ao ponto de mudar o plano de Deus. Porque o plano de Deus para Nínive era a subversão, porque aquela cidade já havia enchido as suas medidas, ou quase, de certo quase. Jonas entregou aquela mensagem,
E o povo se arrependeu. E Deus perdoou e salvou aquela multidão. Sem arrependimento, é impossível Deus salvar. E com arrependimento, é impossível Deus não salvar. E agora já não estamos mais embrulhados com Sodoma, Gomorra, Zeboim, Belar e aquela outra, Admar. Mas estamos agora envolvendo Babilônia, envolvendo Londrina, envolvendo Brasil, envolvendo todos os povos da atualidade. No capítulo 16 de Ezequiel, versículos 49 e 50, ele continua apontando esta comparação e dizendo: eu não sou o Deus que apenas destruiu Sodoma e Gomorra e mais nada. E eu tenho muito que tratar com povos que estão também me enchendo as suas medidas. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram, fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, tirei-as do seu lugar. Ele está falando do pessoal daquele tempo. Verso 54, desse mesmo capítulo, a 56. Para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e tuas filhas tornaram ao seu primeiro estado, e Samaria e as suas filhas tornaram ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas. Será que este povo agora está pior do que Sodoma? Parece que sim. Mateus 10, 12 a 15. E ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. É Jesus falando aqui. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma foi maligna, mas nem tão maligna assim. Jesus está mostrando aqui que todos quantos rejeitam o seu evangelho de paz estão piores do que a indigna Sodoma e a indigna Gomorra. Jesus aponta isso. Você quer ver mais? Ele ainda aponta no capítulo 11, Mateus 11, 23 e 24. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Cafarnaum, cidade onde Jesus operou muitos milagres. Qual das piores poderíamos considerar aqui? Cafarnaum ou Sodoma e Gomorra? Aqui no julgamento de Jesus, Cafarnaum é pior. Ele mostra aqui que se estes milagres que se operaram em Cafarnaum, que se deram em Cafarnaum,
fossem Sodoma e Gomorra, olhem, elas não seriam destruídas. Mas você viu qual foi a base? Eles teriam se arrependido. O arrependimento é este ponto em que o indivíduo tem que parar de ser louco e realmente voltar. E agora, este arrependimento exigido aparece no capítulo 17 de Atos, versos 30 e 31, como princípio básico para a salvação. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu entendo que Deus quis que trouxéssemos esta palavra aqui nesta noite, para que perdêssemos aquele conceito de que Sodoma e Gomorra e aquela região fossem piores do que as demais do mundo. E a palavra de Deus continua aqui dizendo que hoje se tem grupos, povos, indivíduos piores do que aqueles que Deus já destruiu. E agora vamos concluir. Assim será o fim. Tanto o fim geral como o fim pessoal de cada indivíduo. Você tem uma medida para encher. Não brinque com essa medida. O amor de Deus realmente é toda a razão desta, vamos chamar de tolerância, mas que também, por sua vez, tem uma medida para cada um. No capítulo 17 de Lucas, versos 28 e 29, finalmente, saberemos, assim será no fim. A mesma coisa acontecerá nos dias, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Eu não sei por que as pessoas querem materializar a obra de Deus. Sodoma e Gomorra e aquelas regiões não foram subvertidas porque lá contém asfalto e enxofre, ouviu? Não é porque lá contém material inflamável. Aí o senhor acaba de ler que choveu fogo. Choveu fogo. Agora o Senhor Jesus está dizendo que assim será uma surpresa para cada pessoa quando tiver a sua medida cheia. E o único remédio nesse momento é o arrependimento. Porque o Senhor está pronto para atrair pecadores arrependidos, crucificá-los, fazendo-os morrer em seu corpo, mas pecadores arrependidos, e levando-os à ressurreição juntamente com Ele, com Jesus, porém a pecadores arrependidos, e tornando-os sua divina habitação. Ele, Jesus, vem habitar dentro de uma pessoa, mas considerada pecadora, arrependida. É neste lugar que paramos nesta noite, lembrando que muita gente
não está nascida de novo, embora o queira, embora deseje, e embora até declare as 5 leis da regeneração, porque não querem se arrepender, querem adotar apenas as 5 leis. Eu no meu pecado, não é? Agora que com o meu pecado, Cristo me atraiu, Cristo me fez morrer, Cristo me crucificou, Cristo me ressuscitou, Cristo vive em mim, e agora vivo. Você já se arrependeu? Não, vai continuar com isto e o pecado? Não funciona. Não funciona. Uma vez um irmão me procurou, até bravo, dizendo: olha aqui, eu creio que Cristo me atraiu, Cristo me crucificou, Cristo me fez morrer, Cristo me ressuscitou e Cristo vive em mim, eu creio, mas isso não funciona. Você não sabe por quê? Porque não houve um arrependimento para se chegar a esta experiência. Você está como aquela pessoa que quer ir para o hospital a fim de receber uma cura, porém não quer abandonar a sua doença, a sua enfermidade. Quer continuar com ela. Isto é um absurdo, não funciona. Deus só salva pecadores arrependidos. Agora, o fim é este. 3 homens chegaram à praia do mar para um banho. Porém, os 3 estavam embriagados. E naquele momento estava ali aquele homem forte, chamado salva-vidas. Ele disse a esses 3 homens: os senhores não podem tomar banho aqui na praia. Mas por quê? A praia não é livre? Nem para todos, não é? Ela não é livre para pessoas embriagadas como os senhores estão. Mas nós viemos para tomar banho de mar, sim, mas então os senhores vão ter que esperar até que fiquem sóbrios, aí os senhores serão admitidos no banho. Quem é o senhor? Bem, eu sou aqui salva-vidas e ao mesmo tempo guarda. Já que eu tenho que ir tirar alguém lá do alto mar, eu prefiro evitar que entrem lá. E por qualquer razão, o salva-vidas entra no assunto do Evangelho. Diz alguma coisa de Deus. Era um homem de Deus, esse salva-vidas. E ele disse: se os senhores tomassem Cristo como vossa experiência, os senhores estariam sempre preparados para todos os passos da vida. Aí um daqueles bêbados lá empurrou os 2 de lado e disse: eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor lê a Bíblia? Lê, sim, senhor. Essa Bíblia fala de inferno, não fala? Fala, sim, senhor. E o senhor acredita que existe inferno? Disse: acredito, sim, senhor. O senhor já foi lá? Disse: não, eu não fui lá. Eu não precisei de ir lá para acreditar. A Bíblia diz que existe. O senhor me responda mais uma pergunta. Pois não. Onde é que fica o inferno? O senhor vai me dizer onde é que fica o inferno? O salva-vidas respondeu prontamente: meu amigo, o inferno fica no fim de uma vida sem Cristo. Está lá o inferno, na cabeceira de qualquer vida que não esteja
em Cristo. Porque este fim virá. Nós estamos prontos a nos até consternar pela sorte de Sodoma e Gomorra. Mas esse fim vem também para cada um de nós. No ano seguinte, ali naquela praia estava aquele mesmo salva-vidas cumprindo a sua escala. Aquele sempre forte homem e calmo. Quando chegaram 2 cidadãos vestidos de roupa de banho e se aproximaram do salva-vidas e o cumprimentaram com alegria. O senhor não se lembra de nós? Não estou me lembrando. Não mesmo, não. É que aquele dia nós chegamos aqui embriagados, éramos 3. Ah, bom, dos embriagados eu me lembro. Eu não guardei a afeição dos senhores. Talvez se chegassem outra vez embriagados eu ia me lembrar que eram os mesmos. Mas, e daí? Muito bem. E acontece que nós estamos realmente convertidos a Cristo. Aquela sua frase nos abalou tremendamente. Aquele companheiro nosso que lhe interrogou tanto, o senhor se lembra? Se lembra? Ele agora já sabe onde está o inferno. Ele se converteu? Não, ele já foi para lá. Ele já foi para lá. Mas nós nos convertemos ao Senhor. Porque uns temem, outros zombam. Uns creem, outros protelam. Uns se estremecem, outros são indiferentes. Mas o fim virá. Ele falou. Amém.